Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar gravando Miqueias capítulo 6, o penúltimo capítulo do livro de Miqueias. Aqui nesse capítulo ele já condenou os juízes daquele lugar, ele já condenou os governantes daquele lugar, ele já condenou os ricos daquele lugar, os comerciantes daquele lugar. Nos outros capítulos que nós passamos, nós vimos já essa condenação, essa acusação, esse despertamento, né, do profeta dizendo para eles: fiquem atentos, vocês estão pecando contra o Senhor, vocês estão fazendo tudo errado. E aqui neste momento da palavra, nesse momento de Miqueias, agora é o Senhor que vai dizer para eles, ele vai abrir um processo penal contra eles. É como se fosse um pré-julgamento. Você está preocupado com o julgamento do Senhor na sua vida, com o dia que chegar aquele grande tribunal do Senhor? Pois comece a ficar preocupado, comece a cuidar da sua vida, para que no dia desse julgamento você não seja encontrado como culpado. E o Senhor diz assim: ouçam o que diz o Senhor. O Senhor está te dizendo hoje, ouça o que Ele diz a você. Ele diz assim: fique de pé, abra processo perante os montes, perante as colinas, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ele está chamando de testemunhas os montes e as colinas, porque ele vai entrar num confronto, ele vai entrar num julgamento com aquele povo. Ele diz assim: ouçam ó montes, a acusação do Senhor. Monte, vem cá, olha aqui que eu estou falando aqui para eles, fica de olho. Porque o Senhor, Ele comanda toda a natureza. A natureza tem ouvidos para ouvir e obedecer ao Senhor, ao comando dEle. Ele diz assim: alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Um dia nós vamos estar diante do Senhor, nós vamos estar diante desse grande tribunal de Deus. Mas isso aqui é uma antecipação do que vai acontecer. Amém? Meu povo, o que foi que eu fiz contra você? Ele diz assim, em outras versões, ele diz: no que eu te enfadei? Qual é o teu enfado contra mim? O que eu não fiz por você? Deveria ser a pergunta, né? O que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Me responda, eu pedi demais para vocês? E o Senhor vai enumerar agora o que Ele deu e o que Ele pede, que é tão pouco diante de tudo que Ele ofereceu para aquele povo. Ele diz assim: eu te tirei do Egito, eu te redimi da terra da escravidão, eu enviei Moisés, Arão, Miriam para conduzir vocês. Só enviei gente boa, gente honesta, gente de valor para conduzir vocês pelo deserto. Meu povo, lembra-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu a que Balaão, filho de Bevi, respondeu? Vocês lembram do Balaque, né? Que ele pediu para que o Balaão amaldiçoasse aquele povo. E ele disse: eu não vou amaldiçoar esse povo não, que quem sou eu para amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Foi inteligente, né? Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. Até Sitim foi o primeiro lugar que eles saíram depois de atravessar o Mar Vermelho. E Gilgal, o primeiro lugar que eles pisaram depois que eles atravessaram o Jordão. E reconheça que os atos do Senhor são justos. Olha o que eu fiz: eu conduzi vocês pelo deserto, eu livrei vocês da escravidão, eu mandei líderes bons para cuidarem de vocês, para ensinarem a minha palavra para vocês. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor? Aí o profeta está perguntando: como é que eu vou poder? O que eu posso levar diante do Senhor? O que eu poderia ofertar ao Senhor? E ele diz: curvar-me perante o Deus exaltado? Será que eu deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Os israelitas levavam esses holocaustos ao Senhor, né? Será que o Senhor ficaria satisfeito com milhares de carneiros, ele diz,
com 100.000 ribeiros de azeite, 100.000 ribeiros de azeite, é azeite pra caramba, né? Será que eu devo oferecer o meu filho primogênito, o meu mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Senhor, o que eu posso te oferecer em troca de tudo que o Senhor me deu? Ele mostrou a você, ó homem, o que é útil e o que o Senhor exige. Olha a exigência do Senhor, que você pratique a justiça, que você ande em fidelidade e que você ande em humildade com o seu Deus. O que o Senhor pede? Os 1000 bezerros? Os rios de azeite? Será que Ele quer o seu primogênito como oferta? Não, o Senhor está respondendo aqui, ó, justiça, fidelidade e humildade na presença do Senhor. Esse capítulo é muito bonito, né? A voz do Senhor está chamando a cidade. É sensato temer o seu nome. É uma questão de sensatez. Temer ao nome do Senhor. Seja sensato. Seja sensato, meu irmão. Tema esse nome. Trema diante desse nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleias da cidade. Ele está clamando ao povo que se chama pelo nome dele. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Não é isso que tem na casa do ímpio? Tesouros de impiedade, de pecados, medida falsificada. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Sabe assim, quando rouba, você pede 1 quilo de farinha e ele te dava 900 gramas. Isso não acontece no Brasil, né? Não, só lá em Israel. O Brasil, ó, tá fora disso aqui. No Brasil não faz nada de errado, né? O povo brasileiro super honesto. Ele diz assim, e pesos falsos, né? Vende 1 litro, mas coloca só 900 ml. E assim vai roubando, enganando, né? Com peso falso, com medida falsa. Ele diz assim, os ricos dentre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso, suas línguas falam enganosamente. Esse é o julgamento. Ai de nós, né? Se nós enganarmos, se nós mentirmos, se nós usarmos pesos desleais para poder roubar, para poder tirar do necessitado, do pobre. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados, porque você engana, porque você usa de falsos argumentos, porque você mente. O Senhor mesmo vai fazer justiça ao seu povo. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Vocês continuarão de estômago vazio, mesmo depois de comer. Vocês ajuntarão, mas não vão preservar nada. Por quê? Porque eu guardarei a espada, eu te entregarei. Sabe sobre aquele tesouro, tudo que vocês guardaram, todos aqueles tesouros, vai vir um aí de fora e vai levar tudo embora. Tudo aquele dinheiro que você tem no banco vai ser entregue nas mãos de quem você não desejaria. Não adianta juntar tesouros na terra. Não adianta juntar tesouros aqui, porque tudo certamente vai escapar das suas mãos, que você não pode se apropriar daquelas coisas. Nós temos que ajuntar tesouros é no céu, é na presença do Senhor que nós temos que ajuntar tesouros. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vocês vão plantar, mas não vão colher. Vocês vão espremer azeitonas, mas não se ungirão com o azeite delas. Vocês espremerão uvas e não beberão do vinho. Tudo que você está correndo atrás, sem a bênção do Senhor, você está correndo em vão. Vai correr pelas tuas mãos assim, vai escorrer pelas tuas mãos. Como se você pegasse um monte de água e tentasse retê-la. Isso é a sua vida. É você tentar reter um monte de água nas suas mãos. Ela vai escapar pelos seus dedos. Você não vai ser capaz de segurar. Mas se você olhar para o Senhor, Ele é um oceano. A água não finda, a bênção não acaba. Ele diz assim, porque vocês têm obedecido decretos de honra e
todas as práticas da família de Acabe. Esses dois reis foram os piores de Israel. Omri, o filho de Acabe, eles se prostraram, eles passaram a adorar outros deuses e ensinaram o povo a adorar deuses estranhos, da mulher dele, da Jezabel. E diz assim, e vocês têm seguido as tradições deles, do Acabe e do Omri, os dois piores que já reinaram em Israel. Por isso, eu entregarei vocês à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. E assim aconteceu, aquele povo foi levado cativo, foi levado prisioneiro e tudo que eles tinham foi entregue nas mãos do inimigo. Cuide das coisas do Senhor, para que o Senhor te proteja de todos os seus inimigos e tudo aquilo que você tem de mais precioso, entregue na casa do Senhor. Entregue ao Senhor o que você tem de mais precioso, a sua casa, a sua família. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de bens verdadeiros. Entregue, leve-os à casa do Senhor. Declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva-o com alegria e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Você não estará debaixo dessa sentença condenatória que nós vemos em Miqueias capítulo 6. Amém? Amanhã é o último capítulo de Miqueias. No capítulo 5 ele já declarou o governante máximo, né? Que vai nos guiar por lugares tranquilos, né? No capítulo 5 de Miqueias. Vamos ver o que ele tem para nós no capítulo 7. Mas esse daqui é lamentável, né? A sentença condenatória, o Senhor entrando em juízo com o seu povo. Que o Senhor, quando entrar em juízo com você, Ele só encontre boas obras e dedicação total ao nome dEle, rendição ao nome do Senhor. Amém? Um abraço até amanhã no último capítulo de Miqueias. Já vamos para o 7º profeta dos menores. São 12 menores, né, no final da Bíblia. Amanhã, depois que nós gravarmos Miqueias 7, já entramos no próximo dos últimos profetas menores. E logo nós estaremos acabando o Velho Testamento, que foi bonito, né? Imagina o novo. Glória a Deus. Um abraço.